Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise de uma fonte fascinante. É a transcrição de uma sessão de RPG de mesa. Isso mesmo. O jogo é Changeling: The Lost. E a premissa já é bem sombria, né? Personagens que foram sequestrados por fadas, lesados por um lugar de pesadelo e, de alguma forma, conseguiram escapar. E agora eles tentam reconstruir a vida, lidando com o trauma, com a magia instável que eles trouxeram de volta. Mistério, magia e, acho que o principal, as consequências de ações impensadas. E a cena começa num ponto bem específico. Os personagens tinham acabado de derrotar um dragão e aí dão de cara com um novo mistério debaixo de um carvalho antigo. E o cenário que eles encontram é, assim, desolador e muito intrigante. Um campo, uma cratera enorme, fumegante. Certo. E um ovinho de dragão, pequeno, ainda quente. E essa entrada para umas câmaras subterrâneas. E um dos personagens já tinha dado uma olhada lá, né? Sim, o Jonas. E isso é crucial. Ele já tinha feito um reconhecimento rápido. Encontrou um complexo de máquinas antigas, sabe, todas paradas. E os caminhos coloridos. Exato. 3 caminhos: amarelo, verde e laranja. E a sacada dele foi perceber que as armadilhas não eram físicas. Não tinha dardo nem fosso. Eram armadilhas psicológicas. O que já estabelece o tom na hora, né? O perigo ali não é pro corpo, é pra mente. Precisamente. Certo. E com esse cenário, o grupo, claro, decide investigar, ir mais fundo. E eles logo percebem que o tal caminho amarelo, que o Jonas tinha visto, agora desmoronou. E parece que se conecta com a cratera do dragão, né? Isso. E aí eles pegam um walkie-talkie para falar com os mentores deles. E a reação, nossa reação é o primeiro grande sinal de alerta. Com certeza. Porque quando eles contam que o caminho amarelo, que era local de um ritual antigo, desabou, E que as máquinas pararam de funcionar, a preocupação do outro lado da linha é quase palpável. É um silêncio que diz mais que 1000 palavras. é uma ferramenta de narração brilhante de quem tá mestrando o jogo, né? Sim, ele não precisa descrever o perigo. O medo na voz de personagens que são, tipo, super experientes e poderosos já cria toda a atenção. É mais eficaz que qualquer monstro. Totalmente. E aí, descendo, eles encontram a primeira armadilha, uma visão de poder, tronos, controle, riqueza. Tudo que eles poderiam desejar. E como eles reagem? Porque uma visão dessas podia descarrilar a história inteira. E é aí que fica interessante. Eles descartam a visão quase na hora. Chamam de boba, de superficial. Ah, que curioso. É um dispositivo narrativo clássico. O jogo apresenta uma armadilha quase caricata para estabelecer uma linha de base. Para criar um falso senso de segurança? Exatamente. Serve para 2 coisas. Primeiro, mostra que os personagens não são facilmente corrompidos. E segundo, e mais importante, isso deixa eles com a guarda baixa. Entendi. Eles se sentem espertos, no controle. Isso. O que torna o que vem a seguir, no caminho verde, muito mais chocante. O jogo está brincando com as expectativas deles. É uma preparação para o golpe real, porque o caminho verde não oferece poder. Ele ataca. Ele ataca de forma pessoal. A magia ali foca nos medos, nos traumas de cada um. É nesse ponto que a coisa sai totalmente do controle. Um dos personagens, o Nate, tem uma alucinação. E atira. E quase acerta uma companheira de equipe, a Taide. Nossa! E o que se segue é o caos completo. A Taide, achando que foi atacada de propósito, parte para cima dele. Então eles começam a lutar de verdade. Sim, um confronto físico brutal. Mas o ponto é, eles não estão lutando um contra o outro. Estão lutando contra as sombras que a magia projeta na mente deles. Entendi. E isso tem a ver com a mecânica do jogo, a tal da clareza, né? Exatamente. A clareza é basicamente a sanidade do personagem, a conexão dele com a realidade. Cada trauma desses, cada visão horrível, força um teste. Se falhar, ele perde um pouco de si mesmo. Então a magia não tá só criando uma ilusão, tá ativamente tentando quebrar a mente deles? Isso, usando os traumas pessoais como arma, o que tem consequências narrativas e mecânicas que duram muito tempo. É uma ameaça muito mais íntima, né? Mais aterrorizante que um monstro com garras. O resto do grupo tem que intervir, mas eles também começam a ser afetados.
E essa capacidade de pensar com clareza, sabe? De ser criativo sob pressão, entender sistemas complexos e mergulhar em narrativas densas. É fascinante. Quem se envolve com RPG geralmente desenvolve muito isso. É verdade. São pessoas mais criativas, inteligentes, com um forte hábito de leitura, acostumadas a processar muita informação e encontrar soluções inovadoras. Sabe, esse perfil que você descreveu, de foco, dedicação, essa capacidade de absorver e conectar informações complexas, Sim. combina muito com quem precisa se preparar para grandes provas e concursos. Pessoas estudando para o vestibular, para um concurso público, militar, a prova da OAB ou residência médica. É uma conexão muito pertinente mesmo. A habilidade de analisar um problema, considerar múltiplas variáveis e encontrar a solução mais eficaz é fundamental, tanto para sobreviver a uma armadilha mágica, quanto para passar num exame de alta competição. Exato. E se você que nos ouve é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Uma preparação completa para quem leva os estudos a sério. E falando em se preparar para um desafio, a preparação mental deles foi testada ao limite, mas o verdadeiro quebra-cabeça ainda estava por vir. Depois de superarem esse ataque psicológico, eles finalmente chegam na Câmara Central. Isso. E um dos personagens, o Lars, consegue atravessar a passagem que tinha desmoronado, e o que ele encontra do outro lado é de tirar o fôlego. Como era? A descrição na fonte fala de uma câmara gigantesca, deslumbrante, mas com um frio profundo, antinatural. As paredes, o chão, 6 pilares maciços, tudo feito de topázio amarelo polido. Uau! Que emitia uma luz dourada, bem suave. E no centro, num pedestal de pedra, o corpo de um homem muito velho, frágil, quase um esqueleto, Wenceslas. Ele mal parecia respirar. Que cena! É majestosa e sinistra ao mesmo tempo. E os detalhes ao redor só aumentam o mistério, né? Sim, os buquês de flores. Flores frescas ao pé de cada pilar, mas todas cobertas por uma fina camada de gelo. E do lado, fotos recentes desse homem, Wenceslas, com os mentores do grupo, rindo, felizes. Isso personaliza o mistério, né? Não é um túmulo antigo e esquecido, é algo pessoal, recente e ligado a pessoas que eles conhecem e confiam. A carga emocional fica muito mais alta. Precisamente. E a instabilidade do lugar fica clara de um jeito quase cômico, se não fosse tão assustador. O que acontece? Um dos personagens tenta usar uma magia simples para animar um ursinho de pelúcia, sabe? Talvez para ajudar a carregar algo. Ok. Mas a magia ambiente ali, o Word, é tão intensa, tão fora de controle que o urso simplesmente explode. Peraí, o urso de pelúcia explode? Numa nuvem de algodão e tecido. Que loucura! Isso é fascinante. O que isso nos diz sobre a magia do lugar? Ela não é só forte, ela parece hostil, caótica. Exatamente. É o jogo dizendo para os jogadores: as regras que vocês conhecem não se aplicam aqui. Usem magia por sua conta e risco. A explosão do urso é uma quebra das regras fundamentais do mundo para eles. A ferramenta em que eles mais confiam se tornou imprevisível e perigosa. É esse tipo de construção de mundo que torna essas histórias tão imersivas. E se análises detalhadas como esta despertam a curiosidade de quem nos ouve, é um ótimo momento para curtir e se inscrever para não perder nossas próximas discussões. Com certeza. Mas voltando à câmera. Com esse aviso claríssimo sobre a magia, o que eles fazem em seguida? O ponto de virada vem de um gesto de pura compaixão. Uma das personagens, a Tid, a mesma que foi atacada pelo Nate antes. Sim. Ela se aproxima do homem no pedestal para cobri-lo com um cobertor, para protegê-lo daquele frio mortal. E no instante em que o tecido o toca, ele desperta. Ele acorda. Os olhos se abrem, ele agarra o braço dela com uma força que não deveria ter e sussurra 3 palavras. Foi um erro. Foi um erro. O erro dele ou o erro deles por estarem ali? O toque desencadeia uma visão psíquica que responde exatamente isso. A personagem vê um flashback,
o Wencelas mais novo, fazendo um ritual mágico antigo e perigoso. E os amigos dele? Os mentores do grupo, implorando para que ele parasse. Fica claro que o erro foi dele. Os personagens não causaram o problema. Eles tropeçaram na solução frágil que mantinha o erro dele contido. E esse toque, esse momento de contato quebra tudo. A partir daí é uma cascata de desastres. Uma cascata. O espelho que o Wencelas segurava cai e se estilhaça. A lança também. A lança cai e quando o outro personagem tenta pegar, ela queima a mão dele como se estivesse em brasa. O equilíbrio foi quebrado. Permanentemente. E as consequências são imediatas, né? O frio da sala... Sim. De uma vez. E a luz dourada dos 6 pilares de topázio começa a se apagar. Um por um. Mergulhando a câmera numa escuridão crescente. O que quer que o ritual estivesse fazendo estava ligado à luz, ao frio, àqueles objetos. E eles acabaram de desligar tudo. Em meio a esse pânico e escuridão, eles tomam uma decisão. Imagino que não tenha sido a mais racional. Foi uma decisão puramente caótica, impulsionada pelo pânico. Eles decidem que precisam consertar o que quebraram, mesmo sem ter a menor ideia do que era. Então, o que eles fazem? Eles pegam o corpo, agora inerte de Wencelas, a coroa que caiu, a lança que queimou a mão de um deles e um caco do espelho quebrado. E decidem levar tudo com eles. É uma reação visceral de pegue as evidências e fuja. E o final da sessão é avassalador. Eles saem da câmara e voltam para a sala anterior. E as máquinas enormes, antigas, que estavam quebradas e silenciosas, voltam a funcionar, com um barulho ensurdecedor de engrenagens e metal. Nossa! E no túnel, eles encontram seus mentores, que não olham com raiva, mas com uma expressão de puro horror. E ainda tem mais. Sim. Ao chegarem na saída, dão de cara com a diretora da cidade, a figura de maior autoridade, Madeline, e a expressão dela é de fúria absoluta. E a história termina aí, com eles se segurando o corpo e os pedaços de um ritual que deu terrivelmente errado, enfrentando a ira de todo mundo. Que suspense! Olhando todo, essa sessão é uma aula sobre consequências não intencionais. Os personagens agiram com boas intenções, sabe? Investigar um mistério, mostrar compaixão. Mas acabaram desfazendo um equilíbrio precário que, pelo visto, mantinha algo muito perigoso contido. O caos. E a narrativa não julga, só apresenta o resultado das escolhas deles num mundo com regras que eles ainda não compreendem. Eles tentaram resolver um problema e, no processo, libertaram um problema muito, muito maior. E é aí que tá o fascínio desses jogos, né? Dessas histórias colaborativas. Com certeza. Não existe uma resposta certa. A experiência está na jornada de navegar pelo caos, tomar decisões de alto risco e lidar com resultados imprevisíveis. É uma forma de arte reativa. Uma história que não é escrita por uma pessoa só, mas tecida em conjunto em tempo real. Pelo caos e pela criatividade de todos os envolvidos. Isso nos deixa com uma reflexão final, um pensamento para levar. Qual seria? O que acontece quando a solução para um problema antigo não é consertá-lo, mas sim deixá-lo em paz. Os personagens agiram como heróis, seguiram o instinto de ajudar, mas talvez eles tenham despertado algo que deveria permanecer adormecido para sempre. Fica a pergunta sobre as consequências de mexer com forças que a gente não compreende. E se a inação, às vezes, não é o ato mais